E aí, meus guerreiros, futuros soldados fuzileiros navais, estamos aqui, ó. Sou o professor Wagner Júnior, estou aqui com vocês para poder fazer a nossa revisão de geometria espacial, tá legal? Vamos que vamos, combatente. Considere um tanque na forma de um cilindro circular reto, onde a medida da altura é igual à medida do diâmetro da base. Para pintar a tampa e o fundo, foram gastos 15 litros de tinta. Qual a quantidade, ele quer saber a quantidade de tinta necessária para completar a pintura do cilindro. Olha só que interessante, combatente. Várias informações, se não prestar atenção se perde. Primeira coisa, um cilindro. Vamos ver aqui, combatente. Temos aqui, traçar logo a lateral dele aqui, a outra lateral dele aqui. E ele, que mais que ele fala aqui desse cilindro? Que a medida da altura é igual à medida do diâmetro. Então aqui é o centro, correto? Aqui eu terei o diâmetro. Tá aqui. Esse é o diâmetro. E aqui eu tenho a altura. Ele fala que a altura é igual ao diâmetro, onde que o diâmetro é 2 vezes o raio. Certo? Então a altura é igual a 2 vezes o raio. Tranquilo até aí? Então, o que mais que ele fala? Que com 15 litros para pintar a tampa e o fundo, ó, tampa mais fundo é igual a 15 litros de tinta. Sendo que a tampa e o fundo é uma circunferência. Aqui, qual é a circunferência? πr ao quadrado. Então, aqui eu tenho que tampa mais fundo, 2πr ao quadrado igual a 15. Tá? É o que nós achamos agora. Aí, voltando aqui. O que falta para pintar? Falta para pintar, combatente. O que falta? O que falta para pintar é a área lateral. A área lateral falta para pintar. E como é que eu calculo a área lateral? Já mostrei anteriormente. 2πrh. Certo? Essa é a área lateral, o que falta para ela. Então, como é que eu vou calcular essa área lateral? Simples, combatente, simples. Você tem o 2π, o raio vale 2r, certo? O raio vale raio mesmo, né? Olha eu falando besteira aqui. 2π, r, e a altura, r, e a altura vale 2r. Então, a minha área vai ser 4πr ao quadrado, correto? 4πr ao quadrado é a área lateral. Combatente, continuando aqui, lembra lá acima que eu falei que ficou o quê? 2πr ao quadrado, ele usou o quê? 15, né? Não foi 15 que ele usou? E o que falta para pintar? 15 litros. O que falta para pintar? O que falta para pintar? 4πr ao quadrado. Então ele quer saber quanto falta. Aqui eu chamo de x. Logo aqui, botei uma seta para cima. Se para 2πr ao quadrado eu gastei 15, para 4πr eu vou gastar mais ou menos do que 15 litros. Mais. Então são diretamente proporcionais. E o que mais eu posso fazer aqui, combatente? Eu posso cancelar aqui, ó, πr ao quadrado com πr ao quadrado. E posso simplificar. Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, eu tenho x vezes 1 igual a 2 vezes 15. X igual a 30, combatente. 30, o quê? Litros. Calcule a área lateral de um cilindro de 6 decímetro quadrado. Aliás, ó, de área total. Sabendo-se que o raio da base é 1/5 da altura. Ih, complicou. Botou 1/5, botou fração. Tem combatente aí que já ficou desesperado, meu Deus do céu. Desesperado. Ficou igual quando for pegar na sexta-feira, véspera de carnaval, a escala de serviço. Tá sábado e segunda de serviço, 1 por 1.
mas faz parte do guerreiro brasileiro. Então vamos ver. O cilindro. Cilindro, onde nós temos aqui a sua lateral. Então aqui nós temos a nossa altura, correto? Aqui nós temos o nosso raio, só para não deixar passar. E ele pede para calcular a área lateral, correto? Só para lembrar, qual é a área lateral? Eu nem mudei a tela, deixa eu mudar aqui. Qual é a área lateral? A área lateral é 2πrh, correto? Essa é a nossa área lateral. Ele passou a área total, que é de 6 decímetros quadrados, onde que eu tenho que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Mais a área lateral. E ele fala que o raio da base, olha o desespero deles agora, que o raio da base é 1/5 da altura, correto? Logo, a minha altura vale 5 vezes o raio. Tranquilo até aí? Por que, professor, você fez isso com a gente? Agora, combatente, vamos ver aqui, ó, que a área total é 2 vezes a área da base, mais a área lateral é igual a 6. Onde que eu tenho que a área da base? Qual é a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Olha como é que eu estou deixando tudo mastigadinho para vocês, combatentes. Isso aqui é um 6. Onde que eu tenho que é 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh, isso igual a 6. Caraca, professor, muita letra. Calma, combatente. Quanto vale a altura aqui, combatente? 5 vezes o raio. Olha, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes 5r igual a 6, combatente. Aqui, ó, r vezes r ao quadrado. Então, eu venho com 2πr ao quadrado mais 10 mais 10πr ao quadrado igual a 6. Então, aqui eu tenho 2 com 10, 12. 12πr ao quadrado igual a 6. πr ao quadrado é igual a 6. Eu posso simplificar 1 e aqui fica por 2. Fica 1/2. πr ao quadrado, 1/2. Aqui está a área lateral, 5 decímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados de folha, então centímetros quadrados, de folha Flandres, são necessários para construir uma lata de óleo com tampa na forma de um cilindro reto, tendo 8 centímetros de diâmetro da base e 18 centímetros de altura. Está aqui 8 centímetros de diâmetro da base e 18 centímetros de altura. Ó, tá aqui que ele forneceu. Ele quer saber quantos centímetros quadrados. Então, ele quer saber a área total. Mais uma vez, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ele quer saber isso aí. Então, é tranquilinho, combatente, tranquilinho. Área da base. Ó, eu na frente, ó. Eu atrapalhando o combatente. Olha, em vez de eu facilitar, não tá dando. Como eu tinha desenhado aqui, combatente, a única coisa que eu fiz, já desenhei o cilindro, né? Deu para ver aí, ó, diâmetro e área. Então, a área lateral, ou desculpa, a área da base aqui, é πr ao quadrado. Onde que ele falou que o diâmetro vale 8. Se o diâmetro é 8, o raio vale 4. Então, a área da base é igual a π vezes 16. 4 ao quadrado, 16. A área da base igual a 16π. Correto, combatente?
16π o quê? Centímetros quadrados. Tá? Centímetros quadrados. Área lateral. 2πrh. Minha área lateral vai ser 2π vezes 4 vezes 18. A área lateral será 4 vezes 8 dá 32, vão 3, 4 com 3 lá 7, 72 vezes 2π. Então a área lateral ficou 144π centímetros quadrados. Agora é só somar a criança. A área total, ele me deu 2 vezes a área da base. Quanto deu a área da base? 16. 2 vezes 16π. Mais a minha área lateral, 144π. Minha área total, 32π mais 144π. Isso igual a 176π centímetros quadrados. Certo? Letra E. Vamos lá, combatente. Um cilindro reto tem volume igual a 64 decímetros cúbicos e área lateral de 400 centímetros quadrados. O raio da base médio. Combatente, prestar muita atenção nisso aqui, ó. O raio, ó, a área lateral do meu cilindro, 400 centímetros quadrados. O volume do cilindro, 64 decímetros cúbicos. Observe que nós temos unidades diferentes. Aqui é centímetro e aqui é decímetro. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Vou pegar esta unidade de que está em centímetro, vou passar para decímetro. Tá legal? Então eu tenho que pular, dividir por quanto? Dividir por 100. Duas casas. Então isso aqui fica 4 decímetros quadrados. Agora eu posso operar com a mesma unidade, certo? Então vamos dando continuidade aqui. Onde que nós temos que a área lateral é 2πrh, que é igual a 4 decímetros quadrados, correto? Nós temos isso aqui. Onde que nós temos que o volume, 2π r ao quadrado, deixa eu já lembrar, πrh é igual a 2 decímetros quadrados. Já melhorou ali. Então, temos essa particularidade aqui. Agora, vamos ver o volume. O volume é a área da base, né? Volume. Área da base vezes a altura. Onde que eu tenho? Que a área da base é πr ao quadrado vezes h, que vai ser igual a 64 decímetros cúbicos, combatente. Até aí, tranquilo, combatente? Observe aqui. Caraca, professor, bem parecido, não vou poder usar, porque eu tenho um R2. Olha só, vamos fazer aqui. R, que multiplica π vezes R vezes H, é igual a 64. Posso fazer isso? É a mesma coisa que está aqui em cima? Sim, é a mesma coisa. A mesma coisa que você estava fazendo ali aqui. Certo? Só que eu tirei. Então, vamos ver aqui, ó. Π vai ser RH, que é igual a 64 sobre R. Olha só que o professor bonzinho fez para vocês, ó. Olha aqui. Agora, isso aqui não é igual a isso? Não é? Então, a gente vai trabalhar agora com eles aqui, ó. Com esses dois. Certo? Vamos trabalhar com eles. Vamos subir aqui mais um pouquinho. Substituindo agora, ó. πr ao quadrado disso aqui, ó. Eu tenho que 64R, 64 sobre R é igual a 2. Logo, 2R é igual a 64. R é igual a 32 decímetros. Correto? Esse aqui é o raio da figura. É o que ele pede para calcular. A alternativa, letra D. Então, mais uma vez aí agora, já entrou transformação de unidades.
tá? Passo a passo, para vocês poderem relembrar e pegar aí. Vamos lá, combatente, não desanima não, vamos nessa. 2 cilindros têm áreas laterais iguais. O raio do primeiro é igual a 1/3 do raio do segundo. Babou. Já deixou o combatente aqui trêmulo. O volume do primeiro é V1 e o volume do segundo cilindro em função do V1 é igual. Então ele quer saber V2, em função de V1, correto? O que ele fala mais aqui, ó? Tem áreas laterais iguais, então tem que AL1 é igual a AL2. Que o raio do primeiro é 1/3 do raio do segundo. Caramba, professor, fração. Sim, mas olha só, se o raio do primeiro é 1/3 do raio do segundo, quer dizer que o raio do segundo é o triplo do raio do primeiro. Olha só como é que fica melhor. Então, já foi tudo que foi fornecido para a gente está aqui. Correto? Então, agora a gente vai trabalhar aqui. Se o volume eles possuem áreas laterais iguais, então eu tenho área lateral 1, 2πr1h1, certo? Área lateral 2, 2πr2 vezes h2. Então vamos lá, combatente. Então nós temos as áreas laterais. A gente igualando ela conforme foi enunciado, nós temos que 2πr1 vezes h1 é igual a 2πr2h2. Eu posso já cancelar 2π com 2π. O que nós temos aqui? Que R1H1 é igual a R2H2, correto? Chegamos a essa relação. Só que nós já vimos que o R2, pegar esse R2 aqui, substituir aqui. Então a gente passa a ter que R1H1 é igual a 3 vezes R1H2. O que já dá para simplificar aqui? Ó? R1 com R1. O que sobrou para a gente? Que H1 é igual a 3 vezes H2. Ó? Uma outra relação. V1 é πr1 ao quadrado vezes H1. Certo? O H1 é 3 vezes o H2. Então eu venho aqui, ó, que o volume 1 é igual a πr ao quadrado 1 vezes 3 vezes o H2. Volume 1. O volume 1, que é πr1 ao quadrado H1, certo? O volume 1, nós vimos que o H1 é 3 vezes H2, eu tenho que πr ao quadrado 1 vezes 3H2, correto? Nós temos essa relação aqui. E temos o V2. O volume 2, ele fica como πr ao quadrado 2, H2. Onde que nós vimos que R ao quadrado 2, que R2 é igual a 3 vezes R1, que nós vimos lá em cima. Então, o meu volume 2 é π, que é o R ao quadrado, que é 3 vezes R1, é 9R1 ao quadrado H2, correto? Temos essa outra relação aqui. Se a gente melhorar ela, fica bem mais fácil para vocês verem. Se eu pegar aqui, jogar esse R para lá, ó, fica π R1 ao quadrado 9H2, agora você consegue visualizar que esse πr1 ao quadrado aqui é o mesmo que está aqui, correto, combatente? Estão vendo isso aí? O que me resta fazer? Fazer uma substituição, porque ele quer saber o V2 em função do V1, certo? Então vamos isolar. Eu preciso isolar isso aqui. Como? Π, ó, me sabotando aqui. Eu tenho que π R1 ao quadrado é igual a V1 dividido por 3H2. Olha o que eu fiz aqui. Isolei isso para poder a gente, ó, substituir aqui.
no V2, correto? Que o V2, ó, que o V2 é igual a πr1 ao quadrado, né? 9H2. Então a gente vem para cá, ó, substituindo, eu tenho que V2 é igual a V1 3H2, que substitui aqui, né? 3H2 vezes 9H2. Olha que maravilha. Esse H2 eu corto com esse H2. E 9 dividido por 3 é 3. Então eu tenho que V2 fica igual a 3 vezes V1. Certo? V2 é 3 vezes V1. É. Certo? Alternativa letra E. Então, combatentes, estão vendo aí que as questões essas aí estão um pouquinho mais, não tão difícil, tá trabalhosa para poder fazer substituição. Foi o que eu falei para vocês. Eu procurei colocar uma questão que você consiga trabalhar mais coisas ao mesmo tempo. Nisso aqui foi a parte da álgebra, você ter a visão aonde que, em vez de você trabalhar com a fração, você trabalhar com um triplo. E ter a visão das substituições. Porque a prova de vocês é muito direta nas substituições. Então, tendo prática nisso, matou. Tá legal? Treino difícil, jogo fácil. Não